7h47 de volta com o Jornal da Fã, aqui pela sua Fã FM 99,7. O homem ligou o motor, não queria desligar mais não. Doutor Cláudio está aqui conosco, nós já estamos ao vivo aqui pela 99,7, de volta com o Jornal da Fã, até às 8 horas da manhã, trazendo para você muita informação. Na pauta, a partir de agora, a hipertensão. Você não quer ficar sem TV, né, meu amigo, minha amiga? Então preste atenção. A parabólica antiga, aquela grandona e toda furadinha, vai parar de funcionar e você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. A parte boa é que a Siga Antenado, que é responsável por apoiar a população na troca da parabólica antiga, pode te ajudar instalando o kit da nova parabólica digital aí na sua casa. Beneficiários do Programa Social Federal podem ter direito ao kit com a nova parabólica digital de forma gratuita. Você não paga nem a instalação e vai ter mais de 80 canais de forma gratuita aí na sua casa e digital. Para saber se você tem direito, ligue agora 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Vai correr o risco de ficar sem TV? Ligue 0800 729 2404. Troca que resolve. Já imaginou morar em um lugar onde tudo foi pensado para o seu estilo de vida? Conheça o Spot Residência Boulevard, um apartamento tipo estúdio na melhor localização da cidade. Saiba mais em meurbane.com.br. Tenha mais qualidade de vida e sem dores musculares usando a pomada negra. A pomada negra contém uma composição exclusiva à base de analgésicos e anti-inflamatórios, que agem rapidamente te dando o alívio que você precisa nas pernas, nos braços, nos joelhos, dores nas costas. Compre a pomada negra. Vá a uma farmácia e casa de produtos naturais. Atenção, você dono de casa de farmácia e casa de produtos naturais. Liga para o Rafael e põe a pomada negra na prateleira. 998-93-4417. 998-93-4417. Doutor Cláudio, muito bom dia. Bom dia, Narciso. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Podendo compartilhar conhecimento contigo e aprender com você também, com os ouvintes. Satisfação toda nossa. Hipertensão. O que é que a gente pode trazer de orientação para os nossos ouvintes? Primeira coisa, primeira informação que é importante para segurar a atenção dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, hipertensão é a doença que mais mata no mundo. E as pessoas podem checar, vou aos números. Se vocês colocarem aí pela Organização Mundial de Saúde, fizeram a pergunta quantos milhões de pessoas morrem por ano por hipertensão, vocês podem perguntar isso na internet, vocês vão ter a resposta. Mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano por hipertensão. Então, o que é que acontece? Vejam só vocês, por ano, hipertensão mata. Em silêncio, são pessoas que amanhecem em estado de óbito, que têm morte súbita, e que isso acontece de forma pulverizada. A pessoa não percebe. Em diversos municípios, povoados, estados longínquos, e ao mesmo tempo você vai tendo diversas mortes sem um escândalo, como aconteceu na pandemia. Na pandemia, em 2 anos, o Covid matou um pouco mais de 6 milhões de pessoas. A hipertensão, por ano, mata mais de 7 milhões. Enquanto na pandemia você tinha a morte em um mês de muitas pessoas em uma cidade como Rio de Janeiro, trazendo um alarde, aquela quantidade de morte súbita dentro de um mês, ao longo do ano, no mesmo estado do Rio de Janeiro, a hipertensão mata o dobro de pessoas. Entendeu? Em relação ao que o Covid matou em um ano. Então a gente tem que estar atento ainda, a doença que mais mata no mundo. Por isso ela tem um apelido chamado de assassina silenciosa. Ela mata muitos idosos, mata adultos de idades normais, porque um pico hipertensivo pode fazer uma parada cardíaca, pode levar, se você tem uma predisposição a um vazamento sanguíneo no cérebro, uma lesão, uma predisposição genética, um aneurisma, um microaneurisma, um sangramento. Então, à medida que a gente envelhece, os vasos vão ficando mais enrijecidos, mais endurecidos, perdendo a elasticidade, como se fosse uma borracha aqui, fazer uma analogia para todo mundo. A borracha dos carros, né? Você vai endurecendo. Quando a pressão aumenta muito, ela não aguenta esticar mais, ela lesiona. Então, o que é que acontece? A mesma coisa, nossos tecidos vão perdendo elasticidade e a hipertensão ela pode trazer uma agressão maior, um dano maior, a lesão ao endotélio, às paredes do vaso, levando o risco maior de acidente vascular. Não só sangramento, como obstrução também, porque o que é que acontece? Se a pessoa já tem placas, ela já tem risco de lesão, essa hipertensão vai fazer romper, o endotélio vai se expor e você forma o trombo, e você tem a formação de realmente infartos, tanto cardíaco como cerebral, e a hipertensão, ela mata com muita frequência. Existe uma idade onde ela é proeminente? Ela é mais frequente a partir dos 40, 50 anos de idade, sendo que hoje ela ocupa mais de 50% da população acima de 60 anos de idade. E tem crescido nas pessoas de 40, 50. Era isso que eu ia perguntar, porque há uma grande incidência de pessoas nessa faixa de idade que tem ido a óbito por infarto.
Isso, exatamente. Muitas vezes a hipertensão está lá como fator precipitante. É uma doença que nos pode brincar. Eu digo aos meus pacientes sempre brincando, digo, olha, hipertensão não se brinca. Você pode esquecer o remédio do colesterol uma semana, você pode esquecer o remédio, às vezes, do açúcar um dia, dois. O da hipertensão, se você esquece um dia, é o dia que pode ser fatal. É o dia que você pode ter um pico hipertensivo e lesionar realmente você ir a óbito. O Cristiano Aires, professor, diz aqui, como é o tratamento para hipertensão arterial? Quem é hipertenso pode fazer atividade física como corrida e ciclismo? Aí ele diz aqui, faça um programa especial no YouTube com esse médico. Ele é muito didático, fala de maneira clara, coesa e de fácil assimilação. Obrigado pela sugestão, meu caro. Então vamos lá, as duas perguntas dele. Como é o tratamento da hipertensão e se quem é hipertenso pode fazer atividade física como corrida e ciclismo? Muito bem. O tratamento da hipertensão, ele inicialmente, a hipertensão leve, né? Você tem a moderada, tem a grave, tem a severa. Você tem a hipertensão, o tratamento inicial é o higiênico e dietético. Você fazer uma boa higiene de sono, evitar estresse, não comer sal. Lembrar que o sódio, a gente estava até em off aqui falando de potássio, os terapeutas alternativos aí, charlatões também, aqui quebrando, fazendo a polêmica, manda encher de potássio, não sei o que, gente, não brinque com hipertensão. Você tem no Brasil uma gama de pessoas fazendo terapias alternativas que não têm formação na área de saúde, não estudaram anatomia, fisiologia, não pode prescrever o remédio e ficam inventando modismo, e na internet também. E aí tá cheio, até outro dia estava lá o pessoal mostrando falsos médicos na internet, terapeutas, e o risco para a saúde. Se você é hipertenso, você primeiro vai ouvir seu médico medir, saber como medir a pressão, acompanhar essa hipertensão corretamente. Você pode fazer o tratamento inicial com perda de peso, com a dieta sem sal. O sal representa 50%, o sódio, 50% da pressão oncótica, da capacidade de reter líquido dentro do vaso e aumentar o nível pressórico. Então é importante ter cuidado com o sal, não menosprezar o sal. O dia do queijo salgado, da sopa salgada, do churrasco pode ser o dia da morte. Já assisti muitos casos de óbito por causa disso. O dia que comeu um alimento mais salgado, vira óbito por crise hipertensiva. Quem é hipertenso, não brincar com o sal. Esse é um ponto. Você fez esse tratamento com cuidado com sal, com dieta, peso, estresse, tratou o humor, quem tem alguma alteração de humor, aí a questão dos medicamentos para hipertensão. Você tem hoje no mundo uma gama. Deus deu ao homem a capacidade de criar. E está na Bíblia, não menosprezar os medicamentos. O homem cria os medicamentos, certo? Tem um médico, a Bíblia fala no médico, ouviu o médico, Deus teve a oportunidade de um ser humano passar o conhecimento da medicina para outro ser humano. E aí a gente tem que acompanhar isso com muito carinho e não menosprezar os medicamentos. A gente tem medicamentos de diversas áreas, bloqueadores de canal de cálcio, diuréticos, inibidor de ECA. A gente tem vários medicamentos. O médico vai achar o medicamento mais apropriado para cada caso, né? A gente tem medicamentos que ajudam um exemplo para vocês. Tem pacientes que têm incontinência urinária. Não é bom estar usando diurético. Eu digo para as mulheres que querem cuidar da pele, hipertensas, aí às vezes eu tiro diurético. O diurético desidrata. Vamos trocar, eu brinco até, trocar o medicamento. Eu não gosto de tratar a hipertensão com diurético, a não ser quando tem um problema cardíaco grave, alguma coisa que precisa mais. Isso é uma opção do geriatra. Às vezes os cardiologistas gostam mais do diurético. Tem essa disputa entre a cardiologia e a geriatria, a gente assiste isso. Então a gente tem essa questão, mas é importante tratar nesse sentido. E bem tratado, aí eu vou para a segunda pergunta que você fez. A hipertensão estando controlada, a atividade física é terapêutica também. Deve fazer sim bicicleta, a pessoa pode fazer atividade física e deve fazer atividade física de forma ponderada, fazendo seus exames prévios. O exame barato, gente, o exame barato que às vezes está sendo menosprezado, simples para a população, converse com seus médicos. O exame melhor exame ainda e barato para avaliar se tem arritmia, se tem pico hipertensivo no esforço, é o antigo e eficaz teste ergométrico, certo? Não é o ecocardiograma que vai avaliar se você durante o esforço vai ter pico hipertensivo, o teste é mais barato, é eficaz e você tem tudo bonitinho. Você vai ver se tem pequenas isquemias, que a parte elétrica vai mostrar, vai ver se tem arritmia e vai ver se a pressão sobe durante o esforço. Então o teste ergométrico é o exame que você pode fazer e seu médico certamente vai liberar você para fazer atividade física e pedalar pelo mundo todo. Tenho feito pelo menos uma vez ao ano o exame de mapa. Esse exame é seguro para diagnóstico da hipertensão? É a pergunta do Alves da Atalaia. Muito bem. Mapa, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. É um exame costumeiro, também de baixo custo, e ele é eficaz até para avaliar nível pressóricos durante todo o dia, às 24 horas. Certo? Ele não é essencial. Você pode fazer o controle da hipertensão sem ele, mas na dúvida o médico, às vezes, achando que pode ter algum momento que está tendo pressão subindo, que ele quer avaliar melhor
durante a noite, durante o sono, se a pessoa está tendo pico hipertensivo, faz a mapa, que a gente chama até a mapa, que é a monitorização. Pode chamar hoje o mapa, já ficou, digamos, o monitoramento, vamos mudar o nome do exame. Então, o que é que acontece? Não tem problema, o importante é entender. Então, feito a mapa, a questão do exame, ele vai mostrar nas 24 horas como está decorrendo o nível pressórico. Isso vai dar ao médico uma noção de como ajustar medicamento, horário de medicamento. Então, é um exame importante, sem efeitos nenhum de risco, colaterais, nada. A pessoa vai colocar o aparelho, ficar em casa 24 horas, tirar no dia seguinte na clínica ou no próprio domicílio. Algumas clínicas colocam e tiram no domicílio. E a pessoa vai ter essa avaliação e vai favorecer o médico fazer uma melhor prescrição. O Newton Coelho, complementando a mesma pergunta sobre esse mesmo assunto, ele diz: quem é hipertenso precisa fazer esse exame anualmente, mesmo que tome remédio? Depende, o médico vai decidir se necessita. Se o médico, nas idas ao médico, ou você medindo sua pressão em um serviço de saúde, com a enfermagem, até com fisioterapeuta, se você faz um pilates, ele mede sua pressão corriqueiramente, você anota com carinho, e o médico observa que você não tem grande risco cardíaco, já lhe conhece há muito tempo e mantém seu nível pressórico regularmente bem controlado, você não precisa. Se o médico achar necessário, ele vai pedir. Não é um exame obrigatório fazer anualmente, mas se você tem disposição de tempo, quer avaliar melhor, conversando com seu médico, é uma decisão médico-paciente. Aí você pode fazer anualmente, não tem problema algum. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à ABNT e Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção de seus produtos. Em parceria com profissionais capacitados do país, a Alto Padrão é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe, bem representado. Leve a Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. O telefone de contato 999860986, 999860986. Realizado pela BDR e pela BPV, vem aí o maior evento de infraestrutura de transporte, logística, tecnologia e trânsito do país. O 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e a 49ª Reunião Anual de Pavimentação. Será de 19 a 22 de agosto no M-Malls em Aracaju. Inscrições www.rapvenacor.com.br. Pergunta do Enoque Teixeira. O hidroclorotiazida com losartana, é correto o uso deles juntos? Excelente pergunta. E emendando sobre a pergunta anterior, um exame que deve ser feito todo ano pelas pessoas, até relacionado à atividade física, é o teste ergométrico. Esse a gente coloca como é importante fazer todo ano. Bom, em relação à hidroclorotiazida, a losartana é um medicamento muito conhecido para hipertensão, certo? É muito comum a utilização dele. Ele começa a perder, às vezes, a eficácia com o processo de envelhecimento. Ele age a nível renal, o nosso rim vai perdendo função. Às vezes, no idoso, ele não está tão eficaz em alguns níveis pressóricos. E aí você precisa substituir. Mas é um bom medicamento com poucos efeitos colaterais. Às vezes, causa uma tosse, né, seca em alguns pacientes. A hidroclorotiazida não é pela geriatria, a geriatria não utiliza muito. Se vocês forem colocar aí, a hidroclorotiazida, ela faz subir os níveis de colesterol, ela faz subir os níveis de triglicerídeos e ela faz subir muito os níveis de açúcar, de glicemia. Então, pacientes que têm hipertensão, colesterol, triglicéridos ou glicemia elevada, diabetes, não é um medicamento adequado para se estar utilizando no paciente hipertenso. Eu geralmente retiro, substituo, porque é um diurético. Além de um diurético, hemoconcentrar no calor, a gente já tem um verão aqui forte, às vezes o idoso bebe pouca água, você ainda colocar um diurético, ele fica indo mais ao banheiro, risco de queda, desidrata, a pessoa mais jovem vai desidratar, vai prejudicar a pele, então, e pode subir esses níveis de elementos que são de risco vascular também. Então, quem tem colesterol, triglicéridos e diabetes, a hidroclorotiazida não é o ideal, está sendo utilizado. Tem um áudio de ouvinte para interagir com o Dr. Cláudio. Vamos lá, Wendel Lessa. Mais uma vez, bom dia, Narciso. Eu vim aqui hoje ouvindo essa entrevista tão importante aí desse médico. E eu vi agora, Narciso, ele falando sobre o exame que é mais barato e o mais eficaz, que é o teste ergométrico. Eu completei esse ano, graças a Deus, 53 anos, jogo futebol e retornei à academia, mas sem fazer exame nenhum, Narciso, doutor. Mas aí, ouvindo assim, o doutor falar isso, desse teste ergométrico, já vou parar a academia, só vou voltar quando fizer esse teste ergométrico. E até o futebol vou parar. Então, parabéns, Narciso, parabéns, doutor. Uma explicação muito
muito didática, muito fácil de entender, fala na linguagem das pessoas. Então, parabéns, doutor, parabéns, Assis Machado, parabéns à Fã FM. Aqui é Tavinho de Arauá, sou fã da Fã. A academia não devia nem ter aceito a presença dele por muito tempo sem exame, né? Tem algumas que têm tolerância aí de 30 dias, deveria já ter pedido a ele para fazer por segurança do próprio estabelecimento, né? É verdade. O teste ergométrico, agradecer aí ao ouvinte pelos elogios, a pessoa que mostra que é sensato, e parabenizar por tentar a atividade física, iniciar, mas e parabenizar pela cautela em realmente fazer o teste ergométrico. É verdade. Uma atividade física intensa, você fazer uma atividade na academia, às vezes levantando muito peso, muita carga, forçando, se o paciente tem uma hipertensão silenciosa, isso pode ser perigoso. Então é importante avaliar mesmo se durante o esforço não está tendo pico hipertensivo. E o teste ergométrico vai mostrar isso tranquilamente. O Leônio diz aqui, pergunte se... Cadê aqui a pergunta do Leônio? Vamos lá. Pergunte se toda medicação para hipertensão causa problema renal. Não. O problema maior é a questão, o problema renal, se você usa anti-inflamatórios, não é antihipertensivo. Os antihipertensivos você não vai ter problema. Você vai ter problema se não utilizar. A hipertensão estraga o rim. A hipertensão ela vai acabar com a função renal mais rapidamente. Ela vai prejudicar a circulação renal. O rim vai trabalhar sobrecarregado com o nível pressórico. E os capilares, os vasos que compõem o sistema renal, o rim é muito vascularizado. É um órgão cheio de vasos para permitir a troca e formação da urina, permitir aquela função renal de liberar excesso de ureia, que é tóxica. Então, o rim ele tem uma função de manter o equilíbrio dos eletrólitos, nível de potássio, nível de sódio. E essa função renal, ela fica prejudicada se você mantém a pressão alta. Com o tempo, você pode ter uma insuficiência renal. Né? Agora, a questão dos diuréticos que eu falei há pouco, é que eles trazem inconvenientes na prática do dia a dia e têm efeitos colaterais, como eu falei para quem não ouviu ainda, para diabéticos, pessoas que têm colesterol alto e triglicéridos. A hidroclorotiazida, mesmo muito utilizada, ela pode muitas vezes ser substituída. Conversar com seu médico, se a pessoa tem um diabetes, está usando hidroclorotiazida, às vezes está difícil o controle do diabetes, basta substituir, às vezes, a hidroclorotiazida por outro antihipertensivo e controla melhor o diabetes. Então, tem esses detalhes que é importante a gente trazer aqui. Manuel Oliveira quer saber, o remédio Fostica é para diabetes ou coração? Fostica é para diabetes. Ele faz eliminar o excesso de açúcar a nível renal e ajuda até a perder peso. É um medicamento que tem sido muito utilizado ultimamente. Hoje é sexta-feira e o Jonas Almeida quer saber, por favor, pergunte ao doutor se hipertenso pode tomar uma cervejinha. Olha só, uma cervejinha, né? Na garrafinha de vidro, para não pegar o epóxi da garrafinha de lata, que a lata tem epóxi com BPA, que é cancerígeno, bifosfonol, da latinha da resina de epóxi. Então, o que acontece? Uma cervejinha, sem excesso, o álcool pode aumentar o nível pressórico. Então, uma cervejinha possivelmente não vai subir a pressão. Agora, o salgadinho que acompanha a cervejinha é um perigo, ele pode matar. Aí, se você come um salgadinho ali discretamente, é muito mais perigoso que o álcool. Então, não abusar de excesso de álcool, pode subir a pressão, né? E ter cuidado com o salgado que acompanha essa cervejinha. O Vitor parabeniza pela escolha do tema e diz agora, e sugere aqui que a gente traga ao programa um psiquiatra para falar sobre depressão. Obrigado pela sugestão, meu caro Vitor. Vamos providenciar aqui, produção, anotando para a gente tentar atender aí a sugestão do ouvinte. A gente já falou sobre tratamento, sobre como atuar também na medicação, alimentação, atividade física. Existe algum outro milagre que se possa fazer para combater a hipertensão? Ou a fórmula é exatamente essa que também ajuda no combate ao diabetes, da obesidade, enfim? Isso. A gente tem que lembrar o seguinte. Todo conservante faz mal. O sal foi colocado na humanidade, é um artifício que o homem usou para conservar as carnes, conservar os alimentos. É um conservante antigo e é o conservante que mais mata. Então, aqui fica a dica final, cuidado com o sal. E aí, grande parte dos alimentos no Brasil tem projetos ainda parados no Senado, no Congresso, para regulamentar melhor o nível de sal nos alimentos. E isso está lá porque vai dar um impacto grande na logística dos fabricantes de embutidos, de alimentos, em que o sal favorece a maior validade. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma questão que envolve bilhões aí, em interesses financeiros, e o sal está embutido em vários alimentos, é um conservante e ele mata. Então, aos hipertensos e não hipertensos, a dica é cuidado com o sódio, cuidado com o sal, certo? Essa é a dica mais importante que a gente tem que ter.
Isso é o que mais serve realmente para evitar níveis pressóricos elevados. E prevenir o estresse, reforçando aqui ao final, tratar o humor, a depressão pode trazer efeitos de estresse, reações estressantes e favorecer o nível elevado de hipertensão. Ao ouvinte que falou sobre depressão, a gente fez uma entrevista sobre depressão semana passada, eu acho que foi a última, atrasada foi, se ele olhar nas redes sociais lá da FAM e Cláudio Geriata, ele vai achar, acho que a gente gravou lá, tem entrevistas lá sobre a depressão que a gente falou, é importante, é um tema que ele colocou muito importante, pode trazer um psiquiatra também para ouvir a opinião do psiquiatra sobre isso. Aí o que é que acontece? Então, resumindo isso, alimentação saudável, bom sono, evitar estresse e correr do sal. Na modernidade, para a gente encerrar, existem aquelas propagandas, na modernidade não, na atualidade, existem aquelas propagandas de qual tipo de sal é melhor, sal marinho, o sal indiano, sal rosa, sal do não sei de onde. Tem diferente usando em excesso, ou sal é sal para quem tem, quem é hipertenso? Sal é sal. Aí tem as diferenças que a gente tem até que colocar aqui, aproveitar. No Japão, o pessoal condena os médicos japoneses. Lembrar, gente, eu gosto muito de seguir o japonês, porque é o país em que você tem uma longevidade muito maior do que a nossa, uma alta longevidade, o pessoal não adota o sal rosa, o sal do Himalaia, porque é um sal que não tem iodo. O sal nosso é obrigatório, a utilização, o governo obriga há muitos anos, há décadas, a inserção de iodo no sal para evitar doenças da tireoide. E o que é que acontece? O sal do Himalaia, o sal rosa, ele é tirado de Minas. Essa é uma loteria. Você pode ter minerais a mais, pode ter toxinas a mais, e ele é pobre em iodo. Então fica aqui o alerta à população nesse sentido, desse cuidado. O modismo o modismo, né? Tem uns modismos aí o pessoal prega um bocado de coisa. Então, agora o sal marinho é o mais completo. O sal marinho dos naturais é o que tem o maior nível, maior quantidade, variação de minerais. Inclusive, em estudos, ele traz uma proporção com os minerais da corrente sanguínea, do sangue. Se você fizer um gráfico de proporção dos minerais existentes na corrente sanguínea humana, dos animais, e a proporção dos minerais no sal marinho, essa proporção equivale, então é equilíbrio. Mas com toda essa história, mesmo equilíbrio, evitar abusos. O excesso não é adequado. Como diz o ditado da sabedoria popular, tudo demais é sobra. O Jadson Santos diz aqui, abraçando o vereador Gênison do povoado Genipapo, também abraço os amigos Marcos, Gilton, Edjane e Neoclécia na madeireira Mademarcos em Lagarto. Muito obrigado, Jadson. E ele sugere aqui como tema depressão e ansiedade. Muito obrigado pela sua interação conosco. A Dejanete diz aqui, o sal grosso é igual ao sal refinado? Você tem o sal refinado, você tem o sal de mina, tem o sal do mar, né? O que é que acontece? O sal grosso, geralmente, ele está menos, vamos dizer assim, processado, né? E muitas vezes as pessoas preferem aquele sal grosso para fazer o churrasco, as coisas para no dia, mas ele não é viável para o dia a dia, para utilizar no dia a dia. Botar no forninho, na prática, o nível de sódio vai estar equivalente. Porque o perigo do sal é o sódio é que vai subir a pressão. Então, se você abusar tanto do sal grosso como do sal refinado, agora a absorção e nos alimentos que vai favorecer a ficar com índice de sal maior é do sal refinado. Ele vai penetrar mais na carne, nos alimentos, e a pessoa não vai perceber e vai acabar absorvendo muito mais sódio. Então, o sal grosso acaba favorecendo a menor absorção de sódio pelos alimentos e, porventura, a menor absorção de sódio pelo corpo humano. Aí a pessoa diz que mais nada de abusar. Não é porque é sal grosso vai abusar. Então, a gente tem que ter muita cautela nessa história de dizer que um é melhor que o outro. Os dois são perigosos, um mais, o outro menos. Cláudio, obrigado pela participação, bom final de semana e até sexta. Tá, Joia? Obrigado, eu que agradeço. A Martinha diz aqui, excelente apresentação, muito rico em informações. Parabéns aí, Cláudio, pela participação.